Bom dia, adolescentes, bom dia a todos aqueles que estão conosco estudando a lição de hoje. Primeiramente, nós vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor Deus, que temos de poder, Senhor Deus, abrir a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti. Esteja, Senhor Deus, com cada pessoa que está nos assistindo e que possa aprender, Senhor Deus, tanto eu como eles, da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse trimestre, nós estamos estudando, então, essa revista aqui, ó, Diálogo e Ação, certo? Então, hoje nós vamos continuar, então, a jornada mais que especial sobre a vida de Jesus e os seus ensinos, certo? A abordagem da lição, ela é cronológica, significa, nós estamos estudando sobre a sequência da vida terrena do ministério de Jesus, certo? A primeira lição que nós estudamos foi sobre a existência de Jesus antes do nascimento dele aqui na Terra, que é a pré-existência, que a gente já comentou sobre isso. Depois o nascimento de Jesus, que a gente comemora o Natal, então, que é o nascimento de Jesus, e a infância dele. Na segunda lição, que foi semana passada, o irmão João Walter, então, ele explicou na sequência cronológica o batismo de Jesus e a tentação dele, certo? E hoje nós estamos, então, na terceira lição, certo? Nós vamos estudar, então, o início do seu ministério. Um início interessante que a gente vai então meditar um pouquinho mais sobre isso. Suas palavras e ações, elas atraíam as pessoas. Jesus falava de uma maneira diferente daquela que os fariseus e os escribas utilizavam. Ele falava com ousadia, ele falava com autoridade, diferente dos rabinos da época. Essa ousadia, ela provocava ira e inveja destes líderes religiosos daquele tempo. Hoje nós vamos refletir em cima de 3 momentos do início do ministério de Jesus. 3 momentos. Então, quais são eles? Primeiramente, o discurso de Jesus na sinagoga em Nazaré. Depois, o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho em um casamento. E também a sua conversa com uma mulher samaritana, certo? Nós vamos então agora pensar neste momento então sobre o início do ministério. Então, o primeiro discurso na sinagoga em Nazaré. Eu vou ler com vocês a Bíblia, Lucas, capítulo 4. O texto ele é longo, mas para a gente poder compreender um pouquinho melhor e refletir em cima, então eu vou ler com vocês. A minha linguagem é a linguagem dos milinguidos, tá bom? Que eu acho mais fácil, eu já falei isso para vocês. É Lucas, capítulo 4, versículos de 16 até 30. É meio cansativo, mas é importante que, se você tem a Bíblia, você pode ler junto comigo aí. Jesus em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu espírito e me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vou dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade.
nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Olha lá, então, o primeiro discurso que Jesus fez, então, que a gente, na sinagoga em Nazaré. Então, Jesus, ele estava acostumado a ir até a sinagoga. A sinagoga, ela é um lugar não só para prestar culto, dentro da cultura judaica, mas também para ensinar as escrituras, certo? Então, talvez Jesus, então, ele ia até aos sábados para a sinagoga e também ele ia também na semana para estudar, quando ele era criança, para estudar o quê? Para aprender a ler na Bíblia, certo? Então, Nazaré, ela é uma cidade bem pequena. Na época, ela tinha mais ou menos 1.600 a 2.000 pessoas naquela época. Lembrando que Jesus, ele cresceu lá. Então, Jesus, ele é conhecido como o Nazareno, né? Ele cresceu na cidade de Nazaré. Então, o texto relata que Jesus estava fazendo a leitura das Escrituras, da Bíblia, das Escrituras, durante a reunião de sábado na sinagoga de Nazaré. Nós não sabemos se era a primeira vez que ele fazia isso, ou se já era costume ele ler, então, porque era permitido participar, então, do culto, judaico, os homens, a partir dos 12 anos, a participar dessa leitura. Não sabemos se foi a primeira vez, mas é a primeira vez que aparece, então, o quê? Ele discursando na Bíblia, Então, inicialmente, Jesus abre a Escritura, nesse momento, então, que a gente vê, Jesus, ele abre a Escritura, o volume, de Isaías, e ele lê, e após a leitura, ele enrola o volume, ele entrega o assistente e ele se assenta. Ele senta. E naquele tempo, quem se sentava, era aquele que iria instruir, ele era considerado um mestre. Então, todo mundo ouvia o que ele iria expor daquele texto. E depois, ele apresenta àquele grupo de pessoas, ele se apresenta como o profeta que Deus ungiu com seu espírito, certo? Que é o versículo base para guardar no coração da nossa revista, certo? De hoje. Então, olha lá. Ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. E ele continua: enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. E ele fala: olha, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Só que é interessante que a gente pode ver que essa parte da Bíblia também ela aparece em outro livro, então. Veja que Jesus está lendo uma parte da Bíblia. Que parte é essa? A parte de Isaías. Você vai encontrar, então, este trecho que Jesus leu na sinagoga também no livro de Isaías. Então, se a gente buscar Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3, você vai ver que é o mesmo texto, porque Jesus está lendo esse texto, então, naquele tempo, o livro de Isaías. Como eu falei para vocês, o Velho Testamento conversa com o Novo Testamento. Então, os dois, então, formam que é um conjunto todo, que é a Bíblia, tá? Essa é a missão, então, que Jesus mostra para os nazarenos, aqueles que moravam em Nazaré, E essa missão, ela também está em nossas mãos, certo? Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós somos também chamados para fazer essa obra, tá? Que obra é essa? É a obra de Cristo. Qual seria essa obra? Seria anunciar as boas novas aos pobres, às pessoas. Proclamar libertação aos presos. Esses presos não são só os presos lá da prisão, são os presos
no significado amplo da palavra, né? Libertá-los do mal, da opressão, certo? Seria também restaurar a vista aos cegos. Aqueles que estão cegos e não estão enxergando o que está acontecendo na vida deles. Porque muitas vezes, é o que Jesus fala, às vezes a pessoa está com uma cegueira espiritual. Não só cegueira de cego, né? Cego físico, mas aquele cego espiritual. E liberdade aos oprimidos, aqueles que sofrem, né? Que sofrem, que são deprimidos, que não têm Jesus no coração. Então essa é a nossa obra, é a obra de Cristo. É a obra que Ele fala, eu vou fazer essa obra e eu vou passar para todos aqueles que são o quê? São meus discípulos, certo? Então, olha só as palavras de Jesus, então, nesse primeiro discurso, então, que fala na Bíblia. E aí vocês veem que eles não aceitaram esse discurso e eles tentaram até jogar Jesus para matá-lo, né? Então, ele vai embora de Nazaré. O que acontece depois? Outro também acontecimento dentro, então, desses primeiros momentos do ministério de Jesus. É o primeiro milagre. Jesus transforma, então, a água em vinho em um casamento, certo? Nós vamos ver, então, João. Então, agora nós vamos para o livro de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Então, Jesus vai a um casamento. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." E Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água estes potes." E eles os encheram até a boca. E em seguida Jesus mandou: "Agora tire um pouco de água destes potes e leve ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo daquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Então, olha lá. João, né, que é o apóstolo João, ele conta como foi o milagre. João, o livro dele, ele foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. Ele acompanhou Jesus e ele, nas palavras dele, ele conta detalhes mínimos. Por quê? Porque ele estava naquele momento com Jesus. Então, João conta como foi esse primeiro milagre, né? E ele apresenta a comunidade local, né? Nesse momento, ele se apresenta dentro do milagre como o quê? O enviado de Deus, aquele que faz milagres, né? Então, segundo o texto, então, tem um casamento, né? Em Caná da Galileia, Jesus e os seus discípulos, Maria e seus filhos, né? Também foram convidados para essa festa de casamento. E aí, no meio da festa, acaba o vinho, certo? Isso, na época, era considerado uma vergonha para aqueles que eram os anfitriões da festa. Então, fica complicado, então, o quê? A falta, né, do que beber na festa. É como se fosse hoje, né, numa festa, você está numa festa, ou de casamento, uma festa, e acaba a comida, né? Você chega na festa e aí você percebe que tem pouca comida, aí eles começam a colocar pouca comida, aí você percebe que está faltando. Então, é chato isso, né? E estava acontecendo isso, acabou o vinho, né? Pensando que a festa de casamento judeu, ela é diferente da nossa. A festa de casamento aqui no Brasil, hoje, né? Aqui no Brasil, o que acontece? A festa dura o quê? Horas, não é isso? É uma cerimônia totalmente diferente daquela que é uma cerimônia judaica. A festa de casamento lá durava 7 dias. Então era muito tempo. Mas aí acabou o vinho, né? E o que acabou o vinho? Acabou a festa.
Aí Maria percebeu isso, né? E o que ela fez? Sabendo que Jesus podia resolver a situação, ela apresenta o problema para ele, né? De forma o quê? Aflita, né? Aqui na minha Bíblia fala assim, ó, o vinho acabou, ela fala. Aí Jesus, ele exprime que tinha consciência da sua missão, bem como de seu tempo. Maria, ela não fica ofendida, né? Quando ele fala aquilo para ela, né? Não preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ela não fica ofendida. Só que ela fala o seguinte para os empregados, que é a frase principal dentro desse texto: fazei tudo o que ele vos disser. Que é a frase que nós temos que pensar. Nós temos que obedecer a Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser, que é o versículo 5. Então, o que acontece? Perto dali haviam talhas. Aqui fala na minha Bíblia que são potes de pedra. Em algumas versões estão escrito talhas, mas é a mesma coisa, tá? O mesmo significado. Então, potes de pedra, talhas de pedra. Em cada uma desses potes grandes, cabiam mais ou menos de 80 a 120 litros. Então, eram potes bem grandes, não eram potes pequenininhos, tá? Pensando de 1 litro, tá? 120 litros, de 80 a 120 litros. Eram bem grandes. Esses potes, eles eram usados nas cerimônias de purificação, tá? Então, os empregados, eles foram orientados por Jesus para encher, então, com água, e depois Jesus mandou, então, levar essa água para o mestre cerimonial, para ele experimentar. E aí ele prova e ele aprecia, e ainda fala, nossa, que vinho bom, né? Vocês deixaram para o quê? Para eles tomarem agora, no final do meio da festa, né? Então, o que acontece? Os empregados, eles sabiam que eles encheram então os potes com o quê? Com água. E eles sabiam também que Jesus tinha transformado essa água em vinho. Então a notícia logo se espalhou, né? Se espalhou. E as palavras de Maria ficaram então como resposta da obediência desse primeiro milagre. Muitas vezes a gente tem que o quê? Falar isso, faça tudo o que ele quiser. Maria, ela mostra muito o que? Essa parte de obediência a Deus, faça o que ele quiser. E a partir dessa obediência vai acontecer o quê? O milagre. O milagre acontece quando você o quê? Você se entrega nas mãos de Deus, né? Outro, então, episódio também importante da vida de Jesus, agora no início do seu ministério, é a sua conversa com a mulher samaritana. Também descrita, então, por quem? Por João. João, capítulo 4, versículos de 1 a 30. É um texto bem longo, tá? Eu vou ler rapidinho pra gente ler e entender, compreender um pouquinho mais a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João Batista. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Esse aqui é João Batista, tá bom? Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu, eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, pediria, e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse:
Quem beber dessa água terá sede de novo dessa água do poço. Mas a pessoa que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e esse que você tem agora é de fato seu marido. Agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo isso para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou eu o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. Então não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Então, olha lá. Esse texto é um diálogo, né? Uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana, certo? O que é interessante a gente ver, né? João, ele apresenta esse diálogo, certo? Por quê? Por que é interessante estudar sobre isso? Porque na cultura judaica, na época, os homens não podiam conversar publicamente com mulheres desconhecidas. Já começa por aí. Jesus, ele então conversa com uma mulher, ainda por cima com uma mulher samaritana. Então a atitude de Jesus ela é ainda mais radical. Quando nós lembramos que os judeus e os samaritanos não se davam, e eles se consideravam adversários, desde a separação das tribos de Israel. Que é isso, Fernanda? Então teve um momento na história de Israel que as tribos, certo? As 12 tribos de Israel, elas o que? Se separaram. Então os judeus ficaram então com o reino, né? Ficou Judá e Benjamim, os judeus. E os samaritanos são as misturas dos outros povos, mais as outras tribos de Israel, que se contaminaram, pode dizer assim, se contaminaram não, que se misturaram, também se contaminaram com toda aquela cultura dos povos vizinhos, certo? Os samaritanos então é uma mistura então entre os judeus das outras tribos com os povos vizinhos. Os judeus, certo? São, então agora nessa época de Jesus, são da tribo de Judá e de Benjamim. Por isso que eles têm essa o quê? Essa briga ideológica e eles são parentes, certo? Pensando nisso, eles são parentes. Então Jesus, ele chega numa cidade, certo? Onde ele conversa com uma mulher que tem o quê? Nesse lugar existe um preconceito imenso contra, né? O homem não pode perguntar nada para uma mulher nessa época, não poderia conversar com a mulher e também não poderia conversar com o samaritano, certo? Então são dois fatos o que chocantes, certo? Jesus então conversa com uma mulher desconhecida e ele conversa com uma mulher samaritana, certo? Então Jesus ele veio para quebrar paradigmas, certo?
para quebrar barreiras ideológicas que são humanas, não são barreiras ideológicas religiosas, são humanas, tá? Aí nós vamos retornar àquilo que eu não falei no começo, que é o quê? O título da lição. O título da nossa lição é o seguinte: Jesus quebra as primeiras barreiras. Jesus, então, no início do seu ministério, ele quebra barreiras. E a partir daí ele começa, então, a quebrar barreiras, essas barreiras de religiosidade. Então, o que ele faz? O que é barreira? Né? Quebrar barreiras. Jesus quebra as barreiras. Barreira é uma estrutura que impede o acesso a um determinado local. Isso é uma barreira. Seria uma dificuldade, um obstáculo, algo que dificulta o acesso das pessoas. Barreira. Então, Jesus veio para quebrar barreiras, para quebrar paradigmas, padrões, modelos de comportamento que regem a sociedade. Comportamento esse que não é um comportamento que foi que Deus quis, certo? Mas um comportamento que foi escrito por homens, certo? Então ele trouxe mudanças de pensamento, esperando o quê? Superar as crenças limitantes que limitam as pessoas, que são o quê? São algo que nos que não traz o quê? Um fortalecimento cristão, certo? Mas ao mesmo tempo, Jesus não deixou de servir a Deus, de amar a Deus. Ele obedeceu a Deus até o fim, até a morte de cruz. Mas ele quebrou barreiras então humanas, barreiras que estavam atrapalhando naquela época, então o quê? As boas novas, a propagação das boas novas, a obra que ele falou que ele veio fazer, certo? Ele veio libertar as pessoas, ele veio anunciar as boas novas. Então ele estava ali o quê? Anunciando as boas novas para aquela mulher que precisava também ouvir o quê? Ouvir das palavras de boas novas. Ela era uma mulher e ela era o quê? Uma samaritana, certo? Mas ela tem que ouvir da palavra de Deus e ela ouviu. Então o ministério de Jesus ele foi marcado por desafios, por quebra de barreiras, né? E também por embates ideológicos religiosos. A gente vê muitas vezes Jesus o quê? Jesus conversando e debatendo com os líderes religiosos. Eles traziam o quê? Perguntas complicadas para Jesus o quê? Responder. Agora, nesse momento, não fala muito sobre perguntas, mas a gente vai ver os embates ideológicos que tem a ver o quê? Com colocar Jesus em xeque, o seu intelecto. Mas Jesus veio quebrar essas barreiras, fazer com que a gente o quê? Seja o quê? Um verdadeiro o quê? Cristão, ser igual a Cristo. Nós devemos seguir a Cristo. Jesus nos ensina então a quebrar essas barreiras, esses paradigmas que fazem parte do quê? Da vida das pessoas. Então você deve servir a Deus, não o quê? Colocar a sua vida em leis humanas, mas seguir as leis de Deus. O que não pode parar na vida de um crente seria a religiosidade, as tradições orais dos homens ser mais importantes do que a lei de Deus. Então você tem que ouvir o que? A lei de Deus, tá? Então a diferença entre Jesus e os fariseus. O que os fariseus faziam? E o que Jesus fazia? Jesus ensinava com palavras que atingiam o coração dos seus ouvintes. Uma mensagem alegre, uma mensagem de esperança. Eles escutavam a mensagem com alegria. As pessoas, elas eram mais importantes que as regras, certo? Ele vivia o que ensinava. Ele vivia aquilo que ensinava, diferente dos fariseus, que falavam para os outros e falavam duramente e o quê? Amavam mais as leis do que as pessoas, certo? E não viviam as regras que eles mesmos colocavam. Então, para que serviam as regras? Para os outros, né? Então, nós precisamos viver o quê? Uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, pautada então na comunhão com Deus. Por isso que é importante então a leitura da Bíblia e a oração, certo? Para viver uma verdadeira vida cristã, uma verdade cristã. Jesus ele foi criativo, ele pensou além dos padrões convencionais que existiam na época. Ele solucionou problemas, ele encarou as situações e as barreiras sob uma nova perspectiva, pensando na pessoa, certo?
e não nas regras. A gente vai ver o quê? Outras situações dentro dos evangelhos que Jesus então mostra que o quê? Ele solucionou as situações e pensou o quê? Na pessoa, na salvação da pessoa, certo? Então, hoje é isso, pessoal, que vocês então possam continuar estudando então sobre os evangelhos, tá? E que Deus os abençoe e continue estudando a Bíblia, tá bom? E orando e firme na palavra de Deus, tá? Até mais. Tchau, tchau.